Oh, sim, ok, nós não estamos enrolando hoje direto atrás do volante da McLaren. 750S, estou curioso sobre este carro há um tempo, então pensei que faríamos um passeio em POV juntos. Ver do que se trata e estamos apenas começando direto atrás do volante em algumas pequenas estradas de uma área residencial no sul da França. Vamos começar no modo conforto. Conforto e automático. Eu tirei o teto, na verdade, deixe-me mostrar como esse mecanismo é rápido. Antes de irmos a qualquer lugar, iniciar, parar, isso parece um pouco estranho, não é? Vamos ver o quão rápido é esse mecanismo, né? Os botões estão aqui embaixo, você tem o do vidro e o do teto. Adorável, tudo muito bom e rápido. E você realmente tem, sabe, esse tipo de gás que pode passar pelo teto solar bem aqui, que permite que mais ou menos luz do sol passe, o que é uma opção realmente legal. E então esta é a janela traseira que você pode abaixar se quiser ser capaz de ouvir o barulho com o teto levantado, mas acho que vamos tentar ir com o teto abaixado. Espero que o microfone permita que o som não seja repugnante enquanto estamos dirigindo, então vamos tentar com o teto abaixado. Afinal de contas, este é um 750S Spider, então podemos aproveitar ao máximo. 750s, ok. Então por que este carro? Eu tenho sido muito curioso sobre este carro, na verdade por um pouco. Tive a sorte de passar um bom tempo nos 720s e até tive a sorte de dirigir o 765 Late. E eu fiquei meio que, quando saiu, fiquei um pouco surpreso, sabe? Não era tanto uma evolução quanto eu pensava que poderia ter sido. E também, sabe, isso realmente faz sentido na linha que eles lançaram com o 750S. Além disso, havia algumas coisas que me incomodavam no 720, que ao olhar diferentes avaliações e coisas do tipo, eu pensava, talvez eles tenham realmente se livrado de algumas dessas coisas que fazem o 720 alcançar o potencial que sempre teve, porque o 720 é um carro incrível como um objeto mecânico, que é tão bom. O desempenho é ultrajante, você sabe disso, eu não preciso te lembrar. Eu acho que eles parecem ótimos, é um super carro de verdade. Só tinha essas pequenas coisas que afetavam o seu uso diário e a experiência de propriedade que, espero, eles tenham resolvido neste 750. Então é por isso que estamos entrando ao volante deste carro hoje, para ver se é uma versão muito melhor ou mais completa do 720. Agora, o objetivo também era incorporar algumas das peças do 765. Então, torná-lo um pouco mais confortável, mas em alguns desses solavancos você pode sentir que talvez a suspensão foi ligeiramente apertada em comparação com o 720, mas, honestamente, os McLaren são tão bons que a suspensão é inacreditável. Você meio que sente que está andando em uma nuvem e isso meio que mexe com sua cabeça, porque um supercarro desse tipo não deveria ser tão confortável como esses são. Então entrar nisso me dizendo que talvez seja um pouco mais rígido do que um 720 ainda não significa que seja desconfortável, ainda é um supercarro incrivelmente confortável. Então estivemos em conforto e tudo isso. Agora vamos então, nos McLarens você pode controlar duas coisas separadamente. Você pode controlar o trem de força e pode controlar a manipulação. Então isso terá mais a ver com suspensão, etc. E o trem de força obviamente será o trem de força, como o nome indica, o motor, mas também a caixa de câmbio, etc. Agora eu acho que o ponto ideal em praticamente todos os McLarens quando você está dirigindo na estrada é exporte para o trem de força e deixe a manipulação em conforto, se não coloque em esporte no trem de força, porque corrida, honestamente, na estrada não faz muito sentido, é um pouco mais rápido. Obviamente, você sabe que as mudanças de marcha são instantâneas, não há nenhum tipo de drama adicional para nada, é apenas desempenho puro. Mas quando você está dirigindo na estrada, não precisa desse nível de desempenho. O modo esporte é mais do que suficiente. E também adiciona mais drama no modo esporte, também vamos clicar neste botão aqui, que o coloca em manual. E então podemos falar sobre uma das primeiras melhorias para o uso diário que eles adicionaram, que é o botão de elevação, que está bem aqui agora. Não há mais 1 milhão de modos diferentes
Para passar, você apenas pressiona o botão de elevação e agora sobe em 4 segundos em vez de 10. O que é realmente muito útil, porque você não precisa estar lendo a estrada tanto quanto costumava fazer na sua frente e não precisa antecipar tanto todas as interfaces do usuário enquanto estamos parados em um semáforo. Podemos falar sobre isso, são muito melhores novamente. Eu sei que não é por isso que você compraria este carro, mas se você o dirige diariamente vai arranhar? Não, isso é muito bom, não arranhou nisso. Ok, lá vamos nós, sim. Se você dirige este carro diariamente, esses tipos de coisas farão diferença para você, certo? Estamos no manual sim, agora você pode ouvir o escapamento. Isso está aberto. Agora outra coisa que eles atualizaram é o escapamento, então vamos dar uma volta. Mais tarde, e eu vou mostrar as sutis diferenças que eles fizeram no exterior, e vamos dar uma volta no interior novamente. Um pouco, mas no exterior há realmente mais mudanças do que você imagina. Veremos isso mais tarde, mas a coisa que você reconhece mais facilmente é que eles passaram de 2 escapamentos traseiros para um único escapamento traseiro. E a ideia não era apenas atualizar a aparência do carro, mas também e principalmente o som, também um pouco mais leve eu acho, mas principalmente era para atualizar o barulho que saía do escapamento e adicionar mais caráter para a experiência e mais caráter ao som. Então não apenas torná-lo mais alto, mas dar-lhe um tom mais agradável. E nas mudanças de marcha, há esses estalos, você meio que ouviu isso lá. Você precisa aquecer o escapamento para obter adequadamente o ruído dele, mas soa muito melhor, especialmente claro, no Spider do que eu me lembro de um som de 720. É tão bom. Soa mais como um 765. E eu quero dizer, sinceramente, você não pensaria neste carro como um carro que realmente tem muita emoção no som. Eu não sei, não passou pela minha cabeça. Antes de eu dirigir um como 765, vai ser um dos carros com um som legal que você vai dirigir este ano, mas sinceramente, depois de ter dirigido um pouco esta manhã e tal, ele soa fantástico, especialmente quando você o compara com muitos dos híbridos que estão saindo agora. Este é um V8 biturbo, mas não há assistência híbrida. E você tem 7, quero dizer, eles não enlouqueceram com a potência comparada a 720, como o nome indica 750, mas a última coisa que o 720 precisava era de mais potência. Então vamos apenas passar por isso, acho que isso pode demorar um pouco, então vou cortar a câmera agora e encontrar com vocês depois deste pequeno atraso e estamos de volta. Ajustei um pouco o ângulo da câmera. Quero deixar o carro falar um pouco também, não apenas eu constantemente ouça isso. E vai melhorar cada vez mais conforme aquecemos o motor e o escapamento. A rachadura. Certo, então potência extra. A última coisa é que 720 são necessários agora. À medida que entramos nessas pequenas estradas, você sente uma das minhas coisas favoritas. Sobre isso é a direção. Então ainda é direção hidráulica, que se sente incrível, honestamente, tão boa. Sempre foi uma força dos 720, então talvez até um pouco melhor no 765, e isso basicamente se sente como a direção do 765. Isso é uma coisa muito, muito boa, especialmente nessas pequenas estradas, mas apenas comunica tão naturalmente o que está acontecendo entre o carro e a superfície da estrada, quanto de aderência você tem, que é muito... Felizmente, porque isso voa, A moça, o que ele faz? Espero que isso esteja sendo captado pela câmera, mas soa tão bem. É um tom agradável,
O volume ele está no ponto, não é muito alto, mas ainda é alto o suficiente. As pás no volante são ótimas, elas se sentem fantásticas também. Totalmente de carbono você também pode, porque elas estão em um sistema de balancim, você ainda pode usar uma pá. Então veja bem aqui, estou mudando para cima à direita, mas então eu posso mudar para baixo à direita também. Isso não é novidade. A visibilidade é ótima, o que é fantástico em uma estradinha como esta, mas a visibilidade ainda é fantástica. Ah, sim, sim, sim. Meu Deus, é rápido. É tão rápido. Ele te dá tanto feedback. Espero que vocês tenham gostado disso, tanto quanto eu gostei. Sei que não falei muito, mas acho que é bem divertido ter esses vídeos em que vocês estão apenas me acompanhando na viagem também. Ó, você está brincando comigo. Ouça isso, vai fazer de novo, ó. Sim, agora o escapamento está aquecendo, é disso que estou falando. Ouça isso. Parece que, ó, não conseguimos uma rachadura lá, vamos tentar de novo. Ou... Isso é fantástico, te digo uma coisa, parece que não há uma grande mudança, mas há muitas pequenas mudanças que se juntam para afetar a experiência geral. E isso é... Quero dizer, isso é um super carro de verdade e é tão utilizável agora. O grande problema é com muitos desses, a depreciação. Isso vai depreciar tanto quanto um 720. Difícil saber, mas provavelmente sim. É aqui que a visibilidade se torna útil. Podemos ir, então sim, em termos de depreciação provavelmente não será o melhor, mas hoje em dia, para ser honesto, o mercado está tão distorcido e meio ruim que qualquer carro nesta categoria está praticamente depreciando. Acabaram os tempos em que qualquer Ferrari novo ou qualquer Porsche novo mantinha seu valor ou aumentava de valor. Agora, seja um McLaren, um Ferrari ou Porsche, todos vão depreciar, sim, em diferentes níveis, mas a menos diferença do que costumava haver. Ah, este modo esportivo na estrada é definitivamente o ponto ideal em que você quer estar. Então, como se comparar ao 720? Bem, parece apenas um pouco mais de tudo. E de uma maneira muito, muito boa. Manteve os bons aspectos, como a base do interior, que é muito utilizável. O design básico do exterior, que parece ótimo. Manteve o motor, que era simplesmente tão potente. Quer dizer, isso não é 60 em 2.8 segundos. Acho que as velocidades máximas não são muito diferentes, mas para ser honesto, quem se importa tanto com a velocidade máxima de qualquer maneira, você não vai estar dirigindo na velocidade máxima nunca, se você estiver. Então sim. Quero dizer, parece que manteve as boas partes, mas apenas alisou algumas das partes um pouco menos boas. Deveria haver menos problemas elétricos com ele, pelo menos pelo jeito que isso parece. Só posso falar da minha própria experiência e a maneira como todos os eletrônicos dentro do carro funcionam. Parece que foi muito melhor calibrado. Espero que a qualidade de construção seja a mesma. Novamente, de onde estou sentado, parece que houve uma pequena melhoria. O sistema de controle de tração também é muito bem calibrado.
Sim, essa frente é tão comunicativa. Um enorme agradecimento à McLaren Monaco, que me emprestou este carro e me permitiu continuar minha busca pelo que este carro era, o que significava e como ele dirige em comparação com os outros carros da linha, mas também em comparação com um turbo. E honestamente, eu acho que ele tem seu lugar. Eu realmente acho que ele atualizou esta plataforma para onde precisa estar hoje e meio que desbloqueou um pouco do potencial que isso tinha e fez exatamente o que eu esperava que fizesse. E eu acho que muitas pessoas esperavam que ele fizesse isso, que é resolver esses pequenos problemas. Então, espero que não desvalorize como uma pedra, porque é um ótimo carro e eu sinto que é um daqueles carros que meio que foram quase ignorados ou esquecidos. Um pouco quando foi lançado, porque não parecia muito novo e não havia nada, como você sabe, números de destaque que eram novos. Então foi um pouco negligenciado. Eu sinto e eu não acho que isso é justo, porque isso é fantástico como um super carro que você também poderia usar muito facilmente, honestamente. É tão bom. Então ouça, o que vamos fazer agora é olhar algumas das mudanças externas. Ah, esse cara parecia que estava prestes a atravessar. Vamos olhar algumas das mudanças externas. Vou encontrar um lugar tranquilo para entrar, certo? Vamos agora dar uma olhada nesse novo exterior. Bem, eu digo novo, mas você sabe como temos visto. São muitas pequenas coisas que se juntam para fazer uma diferença decente no final. É mais como uma evolução. Meio que do jeito que eu acho que a Porsche faria com um 911, e você sabe que ninguém se importa quando a Porsche faz isso com um 911 e apenas atualiza sutilmente um carro e então diz que é um novo modelo. É como com o novo Gran Turismo 3 que acabou de sair. Você realmente precisa ter um olho aguçado para ver qual é a diferença. Eu acho que é meio que um ethos semelhante com isso, então desculpe pelas sombras e coisas assim. O sol de inverno não é o mais fácil para filmar, então vamos começar pela frente. Agora, a primeira grande diferença que você vê aqui é o novo divisor, que é ligeiramente estendido e tem novas entradas de ar, mas também é pintado na cor do carro agora. Então eu realmente não tinha certeza sobre isso quando vi as primeiras fotos de imprensa, mas quando você vê um na sua frente, parece muito legal, meio que novamente para arcar com uma Porsche. O GT3 Touring, quando eles saíram pela primeira vez na frente, era pintado na cor do carro. Eu não tinha certeza sobre isso. Agora, eu absolutamente amo isso, né? Ainda tem todas essas dicas de design realmente legais. Do 720, como esses faróis dianteiros com entrada de ar que parecem super futuristas, aos quais meio que nos acostumamos agora, e acho que ficam incríveis. Agora você recebe como padrão essas pequenas entradas de ar aqui para se livrar do ar turbulento nos arcos das rodas, como você encontra no 67765, desculpe. E no Artura Novas Rodas, este tem pinças de ouro. Claro que você recebe cerâmicas de carbono padrão nesses, mas parece muito bom, eu gosto desse design. É de rodas e eu realmente acho que o ouro combina bastante com a especificação prata neste aqui, obviamente um novo logo 750 em vez de 720, entradas de ar um pouco maiores, como aqui embaixo há uma entrada de ar e aqui também, tudo isso é um pouco maior. Você tem muito dessa malha que, novamente, é herdada do 765, que você não tinha no 720. Então, essa é a maneira mais fácil de, pela traseira, você realmente poder distinguir esses carros facilmente de um 720 e há um novo evento aqui também. Uma asa traseira muito maior, quero dizer, é enorme, é basicamente o comprimento de toda a traseira do carro, o novo escape de saída única, que, como vimos, soa brilhante. E então, você sabe, você ainda tem aquele enorme difusor, você pode ver a caixa de câmbio escondida lá atrás. O que é algo que eu gosto bastante, quando você está seguindo um desses, você pode apenas ver essa caixa de câmbio meio que se destacando e parece incrível. Você ainda tem, sabe, alguns recursos que eram realmente inteligentes em primeiro lugar e se saíram bem, como as colunas de vidro aqui, para que você possa ver todos os ângulos quando está olhando ao redor. Ótima visibilidade na parte de trás deste carro e sim, no geral, o interior é muito semelhante. Então, sabe, nada de novo aqui, um pouco mais de iluminação ambiente, eu acredito, mas o resto permanece bastante semelhante. A única grande diferença é este novo painel com os controles aqui em cima. Agora, isso também significa que você perde aquele legal 720, sabe? O painel que meio que se abaixava quando você colocava no modo de pista para que ficasse mais fora do seu caminho.
você não tem mais isso por causa desses botões, mas eles são mais acessíveis e então, se eu apertar, é assim que estávamos olhando antes, mas agora você pode ver a seta e todos os botões aqui em cima. E sim, além disso, é basicamente o mesmo. Não há realmente motivo para reinventá-lo, porque já era um interior bastante bom em primeiro lugar. Um detalhe que eu realmente gosto está bem aqui no travesseiro, né? Você pode ver a grande trama de fibra de carbono, você pode ver ao sol um pouco melhor lá. Então o teto em si é, na verdade, um mecanismo bastante rápido. Pressione isso, segure para baixo e ele volta para lá. O tonneau, como eles chamam, onde você pode realmente guardar bolsas quando o teto não está lá, o que é bastante conveniente. Há alguns botões bem aqui que você pode usar para abrir isso, mas sim, mecanismo de teto bastante rápido e com o teto abaixado é um lugar muito legal para estar. Então sim, esse é o 750s, espero que você tenha gostado deste passeio em POV e eles vão olhar em volta das diferentes características. Também foi ótimo fazer este vídeo para você. Se você ainda não se inscreveu, por favor faça, há muitos mais vídeos como este já no canal e ainda mais para vir no futuro. Então sim, espero que você esteja bem, vejo você em breve. Cuide-se. Tchau, tchau.